Olá para você que está me assistindo. No vídeo de hoje eu vou fazer uma maquiagem digital. Hoje eu trouxe a Titi da Princesa e o Sapo, porque vocês me pediram para mim fazer maquiagem digital em personagens diferentes. Então se vocês quiserem aí outros personagens, deixa aqui sugestões para mim, tá? Porque os personagens diferentes que eu usei foram todos que vocês me pediram nos comentários. Então, às vezes demora para os tutoriais que vocês me pedem sair, mas eu faço, tá? Então, comenta aqui que ajuda bastante. Eu peguei essa maquiagem estilo e-girl e essas maquiagens eu pego lá no Pinterest. E aí, gente, o que acontece? A gente vai mudar a cor da sobrancelha dela, vai fazer uma coisa bem da hora, bem artística, bem como tá aí nossa referência, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a caneta de feltro, porque eu gosto do acabamento dele, não é pixelado. E aí eu vou fazer um leve risquinho aqui, porque aparentemente tem um risquinho ali. Tá um pouco embaçada a imagem, mas eu gostei tanto dessa maquiagem que eu usei. Então eu não consegui ver se era um risco completo ou se era meio risco. Aí na via das dúvidas eu fiz um meio risco. E aí aqui você vê que a sombra tem uma parte mais bem clarinha nessa parte do canto do olho. Então eu vou colocar essa parte clarinha aqui, no caso do canto do olho. E aí depois a gente vai vir aqui com a referência de lilás e aí a gente vai dar uma esfumada. E aí a gente vai dar essa esfumada igual está ali na foto, tá vendo? E aí eu peguei um tom de lilás um pouco mais escuro, mas é porque eu acho que combina melhor com a pele dela, sabe? Ali da nossa referência, a cor de pele não é, né, do jeito que tá ali na nossa referência, então a gente acaba adaptando. Aquele tom de lilás tá assim um tom bem mais claro e aí eu quero que fica com o mesmo estilo na pele da Titi. Então eu fui e peguei um tom um pouco mais harmônico com a pele dela. E ficou sensacional, gente. A gente adapta aqui tudo, é inclusão nesse canal. E aí eu gostei bastante. Depois da sobrancelha, uma sobrancelha verde. E aí a gente vai pegar esse tom de verde, vai escurecer um pouquinho mais, descer um pouquinho mais o tom, porque fica mais harmônico na cor de pele dela, né, da Titi. Então, a gente vai fazendo esse macete, que eu acho legal falar pra vocês, porque se vocês for reproduzir, pegar o mesmo tom de verde e colocar, por exemplo, na Titi, vocês vão ver que vai ficar um tom tipo como se fosse iluminado, e não é o sentido. Então, eu dou uma baixada aí nos tons. Os pincéis que eu tô usando pra fazer a sombra é o aerógrafo, porque a gente consegue criar várias camadas, então a gente consegue dosar aí mais ou menos como a gente quer que fique a sombra. E olha como tá ficando lindo. Ai, gente, se vocês gostarem, eu faço mais vídeos aqui de maquiagens digitais, porque fica sensacional. E agora a gente vai aqui escurecer um pouco mais, né, esse olho. Então a gente tem aí a referência, eu peguei e diminui um pouco mais o azul e deixei o azul rente ao olho um pouco mais escuro. E o de trás, né, é aquele tom um pouco mais claro, que dá um esfumado, um efeito de esfumado. Agora a gente vai pro preto, eu vou pegar o pincel linear 2. E agora sim a gente vai começar a fazer, né, o nosso rímel aqui dessa parte do olho. Um lado tinha 3 pontas que a gente fez, eu fiz aqui. Do outro é um só, onde ele conecta os dois lados, a parte de cima e a parte de baixo do olho. E eu fiz isso. Agora a gente vai pra boca e a boca eu vou escurecer ela. As partes que aqui é rente ao centro da boca eu ponho um pouco mais escuro. E aí um pouco, né, no caso assim, no restante dos lábios, tipo pra pintar, eu coloquei um tom um pouco mais claro. É quase imperceptível, mas eu acho que faz diferença. Depois disso eu vou trazendo isso pra cima, igual vocês estão vendo. E aí eu vou esfumar. Eu acho que o que acontece? Aqui eu tentei esfumar com o mesmo tom que tava ali na boca dela. Só que eu acho que não ficou tão harmônico assim, sabe? Eu acho que se eu tivesse pegado um tom um pouquinho mais fechado, teria ficado melhor. Mas eu gostei do resultado, mas eu acho que é uma observação importante para fazer aqui para vocês, porque é algo que eu tô reparando assim depois que eu fiz. Eu acho que teria ficado legal. Mas esse efeito aqui que eu fiz, deu um efeito que a boca dela é menor. Não sei se é a intenção ali do esfumado que a gente viu, né? Que a gente viu ali na nossa referência de maquiagem. Mas foi assim o efeito que eu percebi aqui. E aí, gente, depois disso eu venho tentando dar aquela, né, esfumada. Não deu muito certo esfumar, então eu deixei do jeito que tava. Depois eu criei uma nova camada.
E aí com essa nova camada eu acabei tentando corrigir alguns pixelados que estavam no desenho. O desenho não estava com as das melhores qualidades e isso a gente resolve, né, gente? Então eu peguei aí o pincel e aí eu fui catando aí, fazendo seleção da parte da cor dela e fui passando aí por cima para tentar disfarçar um pouco o pixelado. Eu acho que deu uma melhorada no aspecto da pele dela em geral. Mas eu não sei se funcionou tão bem. Eu não sei se deu para entender, mas basicamente é isso. Fiquei na dúvida, mas faria de novo. Porque aí eu faço isso, depois eu venho com o pincel de esfumar e esfumo tudo. Então ele dá uma amenizada e não fica tão marcado, ó. Quer ver? Eu dando batidinhas, ó. Tá vendo? Aí ele vai se esfumando, ele vai camuflando e fica mais bonito. Eu achei que a pele dela ficou sensacional. Agora a gente vai colocar alguns detalhes. Tem um detalhe de corrente com uma ponta no final. E a gente também tem um detalhe no nariz. Para fazer o detalhe da corrente, eu vou descer lá embaixo nos desenhos básicos que já vem no Ibis Paint. E a gente tem essa categoria aqui com várias correntes. Aí eu fui testando, né? Testei algumas pra gente ver como que ia ficar. Tem umas que ficaram legais, tem umas que não. Como o desenho em si tá bem pequeno, dá a impressão que a gente não consegue ver muito a corrente, mas faz diferença. São detalhes assim que eu acho que faz diferença no final. Gente, se você estiver ouvindo barulho de moto, por favor, ignorem. Eu tô tentando aqui ao máximo abafar o som, mas hoje tá animado por aqui. Mas aí, vamos voltar aqui. Aí eu peguei esse tom, essa corrente aqui. E aí a gente vai atrás de uma estrela. E a estrela a gente vai colocar na ponta. Eu poderia fazer a estrela, mas como a gente já tem um pincel de estrela aqui nos pincéis do Ibis Paint, não faz muito sentido, né, gente? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar os recursos que tem. O pincel é gratuito. E aí é basicamente isso. Eu tive um pouquinho de dificuldade, vocês estão vendo aí, para achar o coração, mas era porque o pincel tava pequeno. Aí quando eu decidi ler, né, aí eu vi que tinha lá coração. Estrela, quer dizer, aqui ó. Aí eu vi que tinha estrela, aí eu li, aí eu vi, mas ele tava pequenininho, por isso que eu não tinha visto, ó. Quando eu aumentei o pincel, deu pra ver melhor. E aí a gente vai diminuir o pincel e aí a gente vai posicionar. Não tem segredo, você só precisa escolher mesmo a cor, o tamanho da estrela que você quer colocar. Olha que lindo que ficou essa maquiagem, gente, que sensacional. Mas a gente ainda vai fazer alguns acabamentos. Eu peguei um tom um pouco mais fechado e aí eu vou dar umas batidas com um pincel aerógrafo na bochecha dela para ficar um pouco mais rosada. Porque eu acho que vai ficar bonitinho. Eu acho fofo demais, a bochecha bem rosadinha, então eu não resisti. E aí eu dei umas batidas também no nariz, naquele estilo que a gente tá vendo ali. Eu só mudei a cor do blush, porque não ia ficar legal nela esse tom de blush. E aí a gente quer fazer uma maquiagem com referência bonita, né, gente? Então a gente presta bastante atenção nessa parte. E aqui eu peguei um pincel bem fininho. E aí eu fiz esse detalhe aí que vocês estão vendo no nariz. Eu acho que ficou bem parecido com a nossa referência. Deixa aqui nos comentários sugestões de personagens e maquiagens que vocês querem ver aqui. E se vocês acharam que ficou parecido com a nossa referência, eu gostei bastante. Se inscreva no canal, tem vídeo todos os dias aqui. Assim você não perde nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.